Ó, palavrão tá liberado, valeu? Ih, coisa boa. Minha mãe não vai, só não vou mandar o link pra minha mãe. Não, ela briga. Tia Lídia, não vê. Vamos lá. Fala, galera. Estamos aqui para mais um Resenha das Estrelas. Hoje com um convidado que é praticamente o dono da casa. Sem o cara eu não estaria aqui. Mas antes disso, aquele pedido de sempre. Para vocês irem lá no canal, se inscrever, ativar o sininho, dar o likezinho para cima, aquele joinha tá maneiro. E curtir. Tem uma sequência de vídeos. Eu acho que a hashtag desse vídeo para ele é especial, porque é o hashtag 13. Se o 13 tem algum significado no espaço para você, é o vídeo certo. Gabriel Farias, jornalista, amigo, irmão, chega aqui, não precisa chamar no portão, é só passar a chave e abrir a porta e sentar no sofá. Irmão, obrigado. Seja bem-vindo ao Resenha das Estrelas, a casa é sua. Pô, irmão, satisfação enorme, né, de participar aí do Resenha das Estrelas. Quando tu me chamou, eu falei, pô, irmão, eu não sei se eu sou estrela e nem se eu tenho resenha para isso não, mas se tu chamou, você não chama, né? Você convoca. Então, assim, é igual o treinador da seleção. Eu olho lá, se o nome tá na lista, eu arrumo a malinha e vou para a seleção com certeza. Satisfação enorme estar participando e satisfação enorme, mais do que participar, a gente não é nem amigo, né? A gente é irmão já, é da família já. Então, a gente está em casa, tô à vontade, ó. Resenha das Estrelas, você disse assim, pô, Gabriel, uma parada à vontade. Aí, o que eu fiz? Eu tô fazendo as lives minhas de trabalho, assim, quando me convidam para alguma coisa, na minha mesa, sério. Aí, Resenha das Estrelas é resenha. Aí, ó, sofazinho novo, que chegou essa semana. Cheiro de novo. Tô praticamente estreando aqui, ó. Então, tô à vontade. A resenha vai ser à vontade. A resenha aqui é à vontade. Tu sabe como é que funciona, não tem muito mistério, né? Tem um amigo nosso aí em comum que ele tem um grupo de pagode. Ele fala que ele não faz show, é resenha. E aqui, então, não é entrevista, é resenha. Então, a gente vai trocar aquela ideia maneira para a galera te conhecer um pouco mais do Gabriel Farias, você soltar as suas opiniões sobre alguns assuntos que tem por aí. E, no final, né, que eu já vou avisar agora para você ir pensando, assim que tiver tempo, de montar uma seleção dos atletas que passaram pelo futebol do Leste Fluminense. Ih, coisa boa, hein? Coisa boa. Gostei do desafio, gostei. Então, Farias, eu já sei quase tudo que eu vou perguntar aqui, mas a galera não sabe. Conta pra gente como que você chegou ao jornalismo. Cara, então, eu sempre gostei, né, cara? Eu era uma criança meio estranha nesse ponto, porque eu gostava de ver jornal, assistir telejornal, né? E lá na minha casa tinha uma regra. Minha mãe deixava a gente ficar acordado quando era moleque, eu e meu irmão, até era mais ou menos assim, ó, acabou o Jornal Nacional, tem que dormir. Era o limite. Aí o meu irmão ia fazer as coisas dele lá. Eu não, eu via o Jornal Nacional. Eu já gostava um pouquinho assim de jornal. Meu padrasto que me criou era um cara que lia jornal também final de semana, o Extra, o Globo, aí eu lia. E o meu pai mesmo, biológico, é um cara que adorava futebol, comprava o Lance, o Jornal dos Esportes, que já nem existe mais. E junto com meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, é o meu grande amigo da vida, assim. E meu irmão gostava também, meu irmão sempre gostou muito de futebol, ele comprava revista Placar, revista Lance a Mais, guias de Copa do Mundo, enciclopédias, meu irmão comprava isso tudo. E aí esse material de leitura de vídeo foi me fazendo criar gosto pelo esporte, pelo jornalismo em si, né? E aí, desde muito cedo, eu acabei tomando essa decisão, né? Vou ser jornalista. Por algumas coisas da vida, eu cheguei até a fazer 5 períodos de direito, estudei direito por outras questões da vida, mas logo eu fui fazer faculdade de jornalismo e consegui, graças a Deus, realizar esse sonho, que era talvez o grande sonho que eu tive na minha vida, era ser jornalista, e esse sonho, graças a Deus, eu realizei. Falei, aí tu fez a faculdade, começaram os clubes aqui de São Gonçalo, Itaboraí, a chegar ao futebol profissional, e tu tem uma passagem assim, de futebol gonçalense. Um abraço pro futebol gonçalense, está sempre aqui ouvindo. Opa! Tá sempre ligado na Resenha das Estrelas. Futebol gonçalense, Jornal São Gonçalo, Jornal Extra e Fute Rio. Conta assim, um pouquinho de cada, principalmente, óbvio, do nosso queridíssimo futebol gonçalense. Até por isso que está aqui assim, ó, o meu varal aqui com a camisa do Maricá.
Não tinha o Maricá na época do futebol gonçalense, mas agora tem. Uhum. O mais querido, o São Gonçalo. Tô com a camisa do Itaboraí. Não tem nada do gonçalense aqui, porque os caras nunca me deram um presente. Então não tem nada para pendurar do gonçalense também. Fica a não cobrança aí. fazendo falta, né? Porque a gente entende. Mas é isso. Fala um pouquinho pra gente. Futebol gonçalense, Jornal São Gonçalo, Extra e Fute Rio. Cara, foi isso. Em 2012, eu comecei a ver São Gonçalo com clube profissional. E era uma coisa que não tinha aqui, né? A gente sempre comentava, pô, São Gonçalo é uma cidade de 1 milhão de habitantes, não tem clube de futebol. E nunca teve nenhum tradicional, assim, um grande clube da história, e nem tinha um clube novo. Em 2012 surgiram logo 2. São Gonçalo Esporte Clube, esse rosinha atrás de você aí, que é azul e branco, teve essa camisa, a camisa Papa Goiaba, e o São Gonçalo Futebol Clube, 2 times com o mesmo nome, basicamente, que iam disputar a Série C do Campeonato Carioca. E assim, ninguém sabia daquilo. A coisa estava acontecendo e ninguém sabia. E meu irmão, na época, a gente viu uma notícia assim, solta no jornal São Gonçalo, e eu falei, pô, vamos tentar fazer alguma coisa aí. A gente criou um blog, né? No início era para ser um blog, assim, uma coisa mais... A gente ia assistir os primeiros jogos que estavam rolando, botava ali uma ideia. O meu irmão, depois, por conta de situações de trabalho dele, não conseguiu seguir comigo, mas aí eu comecei a aprofundar. E aí, Jonathan, eu comecei a ver assim, cara, eu botava um texto e eu via que dava 10, 20, 30 acessos por dia, 40, 50, 60. Daqui a pouco, com 3 meses de blog, mais ou menos, estava dando 300 acessos por dia. E era uma coisa assim, na época eu ainda nem tinha começado a faculdade, ainda fazia direito ainda. E eu já era seco, pura assim, para fazer jornalismo. Esse foi o meu pontapé. Eu falei, cara, o site está dando certo, eu vou fazer aquilo que eu amo e dane-se o resto. E aí comecei, cobri o São Gonçalo Esporte Clube, São Gonçalo Futebol Clube. Logo depois surgiu o Gonçalense, né, também para cobertura. O Itaboraí, né, a Associação Esportiva Itaboraí, voltou para o profissionalismo também. E dali o site foi ganhando corpo, até que se transformou num portal de notícias mesmo. E aí tu já estava do lado, tu se juntou ali, acho que quase que com 1 ano de projeto, basicamente, podemos dizer assim. E aí tu já acompanha, tu já sabe como é que é, já era um site mesmo, noticiário hardcore o dia inteiro, a pauleira cantando notícia toda hora e a gente dando notícia em primeira mão. E os jornais aqui da região só pegavam notícia nossa, porque a gente estava ali em cima. E aí a gente virou o portal de notícias de São Gonçalo. Para quem aí não é de São Gonçalo, né? São Gonçalo é uma cidade no Grande Rio, né? Pertinho da capital, com 1.200.000 habitantes. E deu certo, cara. Cobertura de futebol profissional, futebol amador, futebol 7, futsal, essa cobertura aí que a gente fazia. E foi assim o grande trampolim da minha carreira, né? Falando agora do lado pessoal, o projeto foi importante para a cidade, a galera acessava, e para minha carreira foi importante porque me abriu portas. Foi do futebol gonçalense que eu consegui todas as outras oportunidades. E aí surgiram, né? Se você já me permitir aí, eu vou seguir na linha do tempo, né? Pode seguir aí. Em 2013, o site estava com 1 ano e pouco. Eu comecei a fazer um estágio no Jornal São Gonçalo, que foi um estágio que eu fiz processo seletivo, mas que em grande parte eu consegui porque a galera do Jornal São Gonçalo conhecia o meu trabalho no site. Só que eu fiquei muito tempo no Jornal São Gonçalo, assim, foi uma experiência muito valiosa, mas foi muito curta. Eu fiquei só 1 mês e pouco lá porque logo veio o convite do Extra. Na época, o Jornal Extra estava com um projeto de cadernos hiperlocais, que nada mais são do que cadernos regionais. E aí tinha o caderno do Leste Fluminense, né? São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Maricá. O jornal vinha, o Extra, com aquele caderno encartado. E aí o Extra me convidou, pô, vem pra cá. Na época o editor-chefe era o Eduardo Auler, e ele falou, cara, vem pra cá e você vai escrever o esporte do caderno local. E assim, cara, eu tava no, sei lá, 3º período de faculdade e comecei a fazer lá a fazer parte da equipe do Extra. Fiquei 4 anos lá, assinei do primeiro caderno local até o último, né? Participei de todas as edições, 4 anos. Tenho muito orgulho de dizer que acho que foram mais aí, se não mais de 1.000, quase 1.000 matérias assinadas. Infelizmente, em 2017, o projeto foi descontinuado, né? O jornal começou a ter uma espécie de crise, começou a cortar, foi cortando, e o caderno hiperlocal, infelizmente, não seguiu adiante, eu saí de lá. E nesse meio tempo,
em 2016, graças a uma brecha que o Vitor Costa, que era o nosso chefe lá no Fute Rio, o Vitor Costa, eu pedi uma oportunidade para ele que eu queria trabalhar em rádio, e o Vitor me levou lá para o Fute Rio. E no Fute Rio, né, a cobertura de maior portal de notícias de futebol do Rio de Janeiro, cobrindo todos os clubes. Falecido. Fiquei lá de 2000, exatamente, que infelizmente acabou também. Fiquei lá de 2016 a 2019. E de lá também, graças à oportunidade do Vitor e da equipe do Fute Rio, eu fui para a Transamérica. E também aí fiquei na Transamérica de 2016 até 2018 direto. E ano passado ainda fiz algumas transmissões substituindo meu amigo Bruno Azevedo, trabalhando como comentarista lá na Transamérica. Fiz reportagem também, fiz produção, mas principalmente como comentarista. Então, minha trajetória até aqui é basicamente essa, né? Eu tive o futebol gonçalense como a grande mola propulsora da minha carreira. Foi o que me fez deslanchar. Estão dizendo por aí que o futebol gonçalense, né, está com umas novidades aí, mas não sei, de repente a gente até fala mais disso, não sei. Para a galera que é de São Gonçalo aí, não sei. Ainda estou conversando com o meu chefe, Jonathan Jefferson, para ver se essa notícia é verdadeira. Mas além do futebol gonçalense, Jornal Extra por 4 anos, Transamérica por cerca de 4 anos, e o Fute Rio, todos esses, cara, projetos que eu me amarrei em ter participado, com divergências ou não, em algum momento, mas projetos que eu participei que me fizeram muito feliz. Se amanhã, hoje eu ainda trabalho de jornalismo, mas se amanhã Deus disser assim, ó, você não trabalha mais de jornalismo, agora você vai ser, sei lá, carteiro. Eu já estaria muito feliz aí de ter feito tudo isso que eu fiz na carreira. Uma passagem brilhante por todos esses pontos, né? Porque por onde tu passou, tu mostrou o seu trabalho e deixou saudade, né? Porque futebol gonçalense deixa saudades até hoje, né? Em São Gonçalo inteiro. No Jornal São Gonçalo foi pouquíssimo tempo, mas as amizades existem até hoje. No Extra, o caderno do Extra faz uma falta absurda pra gente aqui também. E o Fute Rio, né? Que tem um carinho muito grande, né? Pela forma como era o trabalho, a gente gostava muito, mas também deixou saudades. E a Transamérica, a gente foi, de repente, o ponto alto e onde você ganhou um reconhecimento ainda maior. E as pessoas comentam, pô, tinha o Farias, que era o comentarista, que tinha o programa dele, mas também não foi para frente, graças ao... vou citar não. Deixa aqui. Cara, precisa falar nomes, não. Não, deixa para lá. Fala um pouquinho pra gente aqui o que você acha da nossa cidade hoje, especialmente São Gonçalo, né? Hoje a gente tem 2 clubes. Tu acha necessário, acha que é muito? Teve um momento que teve 3 clubes aqui na cidade, né? O São Gonçalo Futebol Clube desistiu do futebol. E é muito, é pouco, poderia ser um só? Olha, Jonathan, eu acho que uma cidade de 1 milhão de habitantes, 1.100.000, pode ter mais de um clube. Eu não vejo problema, não. Só que é praticamente impossível imaginar os 2 clubes chegando num patamar muito alto. Já é difícil imaginar um, imagina 2. Então, assim, a minha opinião é que podem existir, sim, 2, 3, 4, pode até ser. Mas eu acho que seria legal se, de repente, a galera que hoje trabalha com dificuldade, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, unisse forças para fazer um projeto só. Só que a gente não vive no mundo da fantasia, né? A gente conhece bem. Inclusive, quando você fala do São Gonçalo Futebol Clube, o gonçalense veio a existir porque houve um racha, né, no São Gonçalo Futebol Clube. Então, assim, era um clube só que viraram 2, e aí já tinha o São Gonçalo Esporte Clube, ou seja, a gente sabe que é difícil, né, as pessoas se unirem, fecharem um projeto. Então, assim, dá para ter mais de um clube? Eu acho que dá. Só que, assim, eu acho que de repente, um dia vai conseguir chegar numa Série A, com sorte vai se estabilizar, o outro vai fazer um papel intermediário, vai ser um clube ali que vai atuar mais no regional, vai jogar mais estadual, vai ter algum momento ou outro de brilho. Mas hoje, eu acho que ninguém está nem perto disso. Então, acho que hoje vai ser todo mundo coadjuvante ali num patamar menor de futebol. Mas, assim, eu nunca fui daquele... Eu sempre ouvi muito isso. São Gonçalo não pode ter mais de um clube, por que não?
Exatamente. Quantas cidades aí menores tem mais de um clube, né? E clubes tradicionais? No interior de São Paulo, então, um monte. A gente tem Claro aqui que... Campos com o Americano e Goytacás, que é então, assim, relativamente grande, mas Campos é não o quê? 800 mil habitantes? Exatamente. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Pode ter. Eu só acho que, como o futebol é hoje em dia tão difícil, acho que a gente não vai ver 2 clubes chegando assim tão longe. Eu acho que um vai chegar e esse que chegar, de repente, vai ser o principal clube da cidade. E a gente está no meio dessa pandemia, esse volta, não volta, libera ou não libera para treinar e tal. A gente sabe as dificuldades das equipes pequenas, né? Qual a sua opinião em relação ao campeonato estadual? Eu acredito que seja parecida com a minha, né? De que não pode acabar, precisa de uma mudança, sim, ou de repente não, de repente ajeita aqui, ajeita ali e funciona. Mas qual a sua opinião em relação ao estadual? Precisa voltar para esses clubes pequenos poderem receber o que ainda tem para receber de TV e pagarem os seus atletas, que bem ou mal são pai de família, são funcionários, precisam receber? Ou fecha a casinha, não precisa voltar, vamos pensar em 2021? Olha, falando da Série A especificamente, eu acho até que terminar o campeonato é sempre a melhor opção. É muito ruim você... Eu vou citar o exemplo aí da Superliga de Vôlei, né? A masculina e a feminina não terminaram. Na fase de mata-mata, acabaram com a liga porque não tinha como continuar. Então, assim, não terminar é muito ruim. Fica um asterisco feio. Mas eu penso também, Jonathan, que só pode voltar quando existir segurança total. E nesse momento eu ainda não vejo nem um pouco a segurança. Os clubes já estão se arquitetando para voltar, a prefeitura já está flexibilizando as coisas. Então, assim, eu acho que... mas só pode voltar em dezembro. Das duas, uma. Ou você espera até dezembro e termina. Se os clubes não tiverem fôlego até lá, então você encerra mesmo sem um final no campeonato. A gente sabe, no fim das contas, que vai ter o resto do campeonato, sim. E eu acho que é bom que tenha o término do campeonato. Eu só fico preocupado se os clubes realmente vão oferecer segurança aos jogadores, entendeu, Jonathan? Porque, assim, a gente está falando do Flamengo, que está testando o jogador o tempo inteiro. Mas será que o Bangu pode testar o jogador o tempo inteiro? Será que o Macaé... A gente conhece o Macaé. O Macaé não consegue se organizar nem para treinar no dia a dia. Sem coronavírus. Imagina com coronavírus. Como vamos pisar na realidade? Claro que a FERJ nunca vai admitir isso. Mas a verdade é que os clubes, principalmente os menores, não vão ter condições, por mais que eles tenham dinheiro de TV, de cota, de oferecer toda essa segurança. Então, acho que o ideal era voltar só quando os casos já estivessem realmente bem baixos, não nesse momento. Então, assim, só para fechar, eu acho que sim, o ideal é sempre terminar o campeonato. Mas como a gente está falando de saúde pública, então seria bom ter cautela. Porém, o Resenha das Estrelas não é só corona, não é só notícia ruim. Tem história boa também, porque eu sei que você fez final de campeonato estadual no Clube Mauá, que é um clube que hoje não tem mais nada, né? Um clube de sócios, mas não tem mais nada em São Paulo. Tem um hospital de campanha que é motivo de investigação e não inaugurou até hoje. Não inaugurou porque os caras querem montar um hospital num espaço que alaga, se chover, dá merda. Sensacional. Tu fez uma final de estadual com os 2 clubes de São Gonçalo. Você participou de transmissões que precisava pegar uma escada de madeira caindo aos pedaços para subir na... Entre aspas, o bom que tem vídeo, eu posso fazer aqui, ó, entre aspas, cabine. E também teve porradeiro, longe de casa. Andar de motinha com a coroa e pegar no estádio.